Já ouviram essa história? Comentem aqui embaixo se já conhecem esse caso que vou contar hoje, porque às vezes você dedica a vida inteira a uma instituição, confia cegamente nas pessoas ao seu lado, acredita que está lutando pelo lado certo da justiça e de repente descobre que os verdadeiros inimigos não estão do outro lado da batalha, mas bem ao seu lado, usando a mesma farda que você, respirando o mesmo ar, dormindo no mesmo quartel. E quando essa descoberta vem para uma mulher que passou anos provando que merecia estar ali, que enfrentou machismo, preconceito e desdém apenas para conquistar o respeito dos companheiros, a traição dói 10 vezes mais. Era uma manhã gelada de inverno no Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022. Quando a sargenta Luciana Marques dos Santos, de 34 anos, acordou no alojamento do 1º Batalhão de Forças Especiais com a sensação estranha de que algo estava diferente no ar. Ela não conseguia definir exatamente o que era, mas 15 anos de carreira militar haviam-lhe ensinado a confiar nos instintos. E naquela manhã, todos os seus instintos gritavam que alguma coisa estava errada. Luciana sempre foi diferente das outras meninas da sua geração. Nascida em 1988, numa família humilde em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ela cresceu vendo o pai, um ex-sargento do Exército reformado por ferimentos em combate, contar histórias sobre honra, disciplina e companheirismo militar. Filha, não existe nada mais sagrado que a confiança entre soldados, ele costumava dizer, enquanto poliam juntos as medalhas que ele havia ganhado em missões de paz. Quando você está no campo de batalha, a vida do seu companheiro vale mais que a sua própria vida. Essas palavras ecoaram na mente de Luciana durante toda a sua formação. Ela estudou com bolsa numa escola particular, passou no vestibular para a educação física na UFRJ. Mas aos 19 anos, tomou uma decisão que chocou toda a família. Largou a universidade para se alistar no exército. Queria ser militar como o pai. Queria servir ao país. Queria fazer a diferença. O problema era que em 2007, quando Luciana ingressou na carreira militar, as Forças Armadas ainda eram um ambiente extremamente machista. Mulheres eram aceitas, mas sempre com ressalvas, sempre com limitações, sempre com a desconfiança velada de que não tinham o mesmo preparo físico e emocional que os homens para enfrentar situações de combate. Durante os primeiros 5 anos de carreira, Luciana enfrentou todo tipo de discriminação disfarçada de tradição militar. Superiores que duvidavam de sua competência, colegas que faziam piadas sobre mulher na tropa, subordinados que demoravam a obedecer suas ordens porque achavam que ela não tinha autoridade suficiente. Mas Luciana nunca desistiu. Pelo contrário, cada comentário machista, cada olhar de desdém, cada tentativa de humilhação apenas alimentavam sua determinação de provar que uma mulher podia ser tão competente quanto qualquer homem nas Forças Armadas. Em 2015, ela conseguiu uma façanha histórica. Foi aprovada no curso de Forças Especiais, tornando-se uma das primeiras mulheres a integrar uma unidade de elite do Exército Brasileiro. O curso durou 8 meses. Foi fisicamente devastador e mentalmente exaustante. Dos 40 candidatos que começaram, apenas 12 foram aprovados. Luciana ficou em 2º lugar geral. A partir daquele momento, ela passou a integrar o 1º Batalhão de Forças Especiais, uma unidade militar responsável por missões de alta complexidade. Operações antiterrorismo, resgate de reféns, proteção de autoridades, combate ao narcotráfico em áreas de fronteira. Era o tipo de trabalho que exigia não apenas preparo físico excepcional, mas também frieza emocional, capacidade de liderança e, principalmente, confiança absoluta nos companheiros de equipe. Durante 7 anos, de 2015 a 2022, Luciana construiu uma reputação sólida como uma das melhores operadoras da unidade.
participou de 16 missões de alto risco, todas executadas com sucesso. Salvou a vida de pelo menos 8 pessoas durante operações de resgate. Treinou dezenas de soldados mais jovens. Recebeu 3 condecorações por bravura e dedicação ao serviço. Mas havia algo que sempre a incomodava. Por mais competente que fosse, por mais resultados que apresentasse, por mais que se dedicasse, ela nunca conseguiu a aceitação completa dos colegas masculinos. Havia uma barreira invisível, um círculo fechado, do qual ela nunca fez parte completamente. As conversas paravam quando ela se aproximava. Os convites para confraternizações informais nunca chegavam até ela. As informações importantes circulavam por canais dos quais ela estava excluída. Era como se existissem 2 batalhões: o oficial, onde ela era respeitada profissionalmente, e o informal, onde continuava sendo vista como intrusa. Luciana tentava não se incomodar. Afinal, o importante era fazer bem o trabalho, cumprir as missões, proteger vidas inocentes. Mas, no fundo, doía perceber que, mesmo depois de 15 anos de carreira militar impecável, ela ainda era tratada como cidadã de segunda classe pelos próprios companheiros. Foi em março de 2022 que começaram a acontecer coisas estranhas que despertaram a atenção de Luciana. Primeiro, ela notou que algumas missões estavam sendo planejadas sem sua participação, mesmo sendo ela a especialista em determinados tipos de operação. Quando questionava o Major Rodrigo Almeida, comandante da unidade, sobre os motivos da exclusão, recebia sempre a mesma resposta: "Questões estratégicas, sargenta. Você vai entender depois." Segundo, ela começou a perceber que seus relatórios de missão estavam sendo alterados antes de chegarem ao comando superior. Detalhes importantes eram omitidos, informações cruciais eram modificadas, sugestões de melhorias eram simplesmente deletadas. Quando confrontou o capitão Bruno Ferreira, responsável pela documentação, ele disse que eram ajustes de linguagem técnica para facilitar a compreensão dos superiores. Terceiro, ela descobriu que um grupo de sargentos e cabos havia criado um grupo de WhatsApp chamado Operação Família, do qual ela não participava, mas onde eram discutidas questões oficiais da unidade. Quando perguntou ao sargento Carlos Henrique, com quem tinha uma relação de maior proximidade, sobre o grupo, ele ficou visivelmente desconfortável e mudou de assunto. Quarto, e mais preocupante, ela notou que equipamentos militares estavam desaparecendo do arsenal da unidade. Armamentos, explosivos, equipamentos de comunicação, material de camuflagem. Quando levou suas suspeitas ao Major Rodrigo, ele disse que era redistribuição interna para otimizar recursos, mas não conseguiu explicar o destino específico dos equipamentos. Luciana começou a suspeitar que algo muito sério estava acontecendo na unidade, algo que ia além de simples discriminação de gênero. Havia indícios de irregularidades administrativas, possivelmente até mesmo de desvio de material militar, e ela estava sendo sistematicamente excluída de informações que poderiam ajudá-la a entender o que realmente estava acontecendo. Foi quando tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Começou a investigar por conta própria. Durante 2 semanas, Luciana observou discretamente os movimentos dos colegas. Anotava horários, documentava conversas suspeitas, fotografava documentos que circulavam entre eles. Descobriu que o grupo Operação Família não era apenas um chat informal. Era o centro de coordenação de uma operação clandestina que envolvia pelo menos 15 membros da unidade. Através de conversas captadas acidentalmente e documentos que conseguiu fotografar quando os colegas não estavam prestando atenção, Luciana começou a juntar as peças de um quebra-cabeças assustador. Os membros da Operação Família estavam desviando equipamentos militares e vendendo para milícias do Rio de Janeiro.
armamentos de guerra, explosivos de alta potência, equipamentos de comunicação militar. Tudo estava sendo negociado com grupos criminosos que controlavam favelas na zona oeste da capital fluminense. O esquema funcionava da seguinte forma: os equipamentos eram registrados oficialmente como perdidos em missão ou danificados em treinamento. Os relatórios falsos eram elaborados coletivamente e assinados pelos mesmos oficiais que participavam do esquema. O dinheiro das vendas era dividido entre todos os participantes, incluindo oficiais de alta patente. Mas havia algo ainda mais grave. As milícias que compravam os equipamentos estavam usando-os para expulsar famílias pobres de territórios que seriam valorizados por projetos de urbanização. Era um esquema de especulação imobiliária criminosa, financiado com equipamentos das próprias Forças Armadas. Quando Luciana se deu conta da dimensão real do que havia descoberto, sentiu um misto de choque, raiva e decepção que nunca havia experimentado na vida. Os homens em quem confiara durante anos, com quem havia dividido trincheiras, por quem arriscara a própria vida, estavam vendendo equipamentos militares para criminosos que oprimiam exatamente as pessoas que eles haviam jurado proteger. E ela havia sido excluída do esquema não por ser mulher, mas por ser íntegra. Eles sabiam que ela nunca aceitaria participar de algo assim. Por isso a mantinham afastada, alimentando seu sentimento de rejeição, fazendo-a acreditar que o problema era preconceito de gênero, quando na verdade era honestidade moral. Luciana passou 3 noites sem dormir, pensando no que fazer com aquela informação. Tecnicamente deveria comunicar suas suspeitas ao comando superior. Mas o Major Rodrigo Almeida, comandante direto da unidade, estava envolvido no esquema. O Coronel Fernando Santos, comandante do batalhão, também parecia estar ciente do que acontecia. Se ela denunciasse pelos canais oficiais, correria o risco de ser silenciada antes que a investigação chegasse às instâncias superiores. Pior ainda, poderia ser transferida, punida ou até mesmo ter sua carreira militar encerrada sob acusações falsas de insubordinação ou instabilidade emocional. Mas, se não fizesse nada, continuaria sendo cúmplice silenciosa de um esquema criminoso que colocava em risco a segurança pública e a integridade das Forças Armadas. Foi então que ela se lembrou das palavras do pai: "Quando você está no campo de batalha, a vida do seu companheiro vale mais que a sua própria vida." Mas e quando os próprios companheiros se tornam inimigos? E quando a batalha não é contra um inimigo externo, mas contra a corrupção dentro da própria corporação? Naquela manhã gelada de 15 de junho de 2022, quando acordou com a estranha sensação de que algo estava diferente no ar, Luciana tomou a decisão mais corajosa de sua carreira militar. Iria desmascarar a Operação Família sozinha, mesmo sabendo que isso significaria declarar guerra contra 15 homens armados e treinados para matar. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que ser excluída do grupo havia sido a maior proteção de sua vida, e que sua integridade moral, que sempre foi vista pelos colegas como fraqueza, estava prestes a se tornar sua maior arma. A sargenta das Forças Especiais estava prestes a travar a batalha mais importante de sua carreira. Uma batalha onde o inimigo usava a mesma farda que ela, mas onde a vitória significaria salvar não apenas sua própria honra, mas a dignidade de toda uma instituição. A decisão mais difícil da carreira de Luciana foi tomada numa terça-feira, 21 de junho de 2022, quando ela finalmente teve acesso a informações que confirmaram definitivamente suas suspeitas mais graves. Através de uma combinação de observação discreta, interceptação casual de conversas e análise de documentos que conseguiu fotografar, ela montou um quadro completo da Operação Família.
O esquema era muito mais sofisticado do que havia imaginado inicialmente. Não se limitava ao desvio e venda de equipamentos militares. Era uma operação criminosa multifacetada que envolvia, primeiro nível, desvio de armamentos, explosivos e equipamentos militares que eram vendidos para milícias do Rio de Janeiro por preços que chegavam a 300% do valor de mercado. Uma pistola .40 que custava R$ 2.500 para o exército era vendida por R$ 8.000. Um fuzil FAL era negociado por R$ 15.000. Explosivos C4 eram vendidos por R$ 1.000 o quilograma. Segundo nível, falsificação de documentos militares, incluindo registros de baixa de equipamentos, relatórios de missão e até mesmo certificados de treinamento. Isso permitia que civis pagassem para obter documentos que comprovassem suposto treinamento militar, facilitando contratações em empresas de segurança privada. Terceiro nível, venda de informações privilegiadas sobre operações militares e policiais para organizações criminosas. Datas, horários e locais de operações eram vazados antecipadamente, permitindo que traficantes e milicianos se preparassem para enfrentar ou evitar as forças de segurança. Quarto nível, participação direta em operações de cobrança violenta para agiotas e de limpeza territorial, para grileiros que queriam expulsar famílias pobres de áreas que seriam valorizadas por projetos de desenvolvimento urbano. O dinheiro arrecadado com essas atividades era dividido hierarquicamente. 40% ficavam com o Major Rodrigo Almeida, comandante da unidade. 30% eram distribuídos entre os 5 oficiais envolvidos. Os 30% restantes eram repartidos entre os 10 sargentos e cabos participantes. Luciana calculou que o esquema movimentava aproximadamente $800.000 por mês. Em 2 anos de operação, haviam desviado quase $20 milhões, tornando-se uma das maiores organizações criminosas infiltradas nas Forças Armadas brasileiras. Mas o que mais chocou Luciana foi descobrir a metodologia usada para mantê-la afastada do esquema. Não era apenas exclusão social machista. Era uma operação psicológica calculada para fazê-la acreditar que o problema era preconceito de gênero, quando, na verdade, era proteção contra sua integridade moral. Eles haviam estudado seu perfil psicológico durante meses. Sabiam que ela era incorruptível, mas também sabiam que era uma pessoa que valorizava a aceitação social e reconhecimento profissional. Por isso, criaram uma situação onde ela se sentia rejeitada pelo grupo, mas não conseguia identificar o motivo real da rejeição. A Luciana é competente demais para ser descartada, mas íntegra demais para ser incluída. Havia dito o Major Rodrigo numa conversa que ela conseguiu gravar escondida. Vamos mantê-la como ornamento moral da unidade. Ela dá credibilidade para nós e a exclusão social a mantém focada no trabalho, em vez de ficar curiosa sobre nossos negócios paralelos. Era uma manipulação cruel e sofisticada. Eles usavam sua competência profissional para legitimar a unidade perante instâncias superiores, mas a excluíam das informações realmente importantes para proteger suas atividades criminosas. E ainda por cima, faziam isso de forma que ela internalizasse a culpa, achando que o problema estava nela. Quando Luciana compreendeu a dimensão completa da manipulação psicológica que havia sofrido durante anos, sentiu uma raiva purificadora tomar conta de seu ser. Não era mais apenas indignação moral contra a corrupção. Era sede de vingança contra homens que haviam brincado com seus sentimentos, explorado sua necessidade de aceitação, usado sua competência para fins criminosos. Mas Luciana era militar. Havia aprendido durante 15 anos de carreira que emoções pessoais não podem dirigir operações estratégicas. Raiva era combustível, mas planejamento era o motor.
E ela precisava de um plano perfeito para derrubar uma organização criminosa composta por 15 homens armados e treinados para combate. A primeira decisão estratégica foi não denunciar pelos canais oficiais. Se o Major Rodrigo e o Coronel Fernando estavam envolvidos no esquema, qualquer denúncia interna seria imediatamente neutralizada. Ela seria transferida, punida, ou até mesmo acusada de instabilidade emocional ou fabricação de evidências. A segunda decisão foi construir um dossiê de evidências tão sólido e abrangente que nenhuma autoridade superior pudesse ignorar ou abafar. Precisava de provas irrefutáveis, gravações, fotografias, documentos originais, registros bancários, depoimentos de terceiros. A terceira decisão foi a mais arriscada. Ela infiltraria no próprio esquema criminoso. Luciana elaborou um plano audacioso. Fingiria estar interessada em participar da Operação Família. Simularia problemas financeiros pessoais que a tornariam suscetível a propostas de ganhos extras. Mostraria sinais de desencantamento com a carreira militar e desejo de maximizar oportunidades. Era um plano extremamente perigoso. Se os criminosos desconfiassem que ela estava investigando-os, poderiam eliminá-la fisicamente. 15 homens treinados para matar, com acesso a armamentos pesados, não hesitariam em assassinar uma colega que representasse ameaça para um esquema de 20 milhões de dólares. Mas Luciana tinha algumas vantagens estratégicas. Primeiro, sua reputação de integridade moral era tão sólida que seria difícil para eles acreditarem inicialmente que ela pudesse estar fingindo interesse em corrupção. Segundo, eles a subestimavam. Achavam que ela era uma militar competente, mas ingênua politicamente. Terceiro, ela conhecia perfeitamente as técnicas de infiltração e espionagem que havia aprendido no curso de forças especiais. O plano começou a ser executado na terceira semana de junho de 2022. Luciana começou a demonstrar sinais sutis de dificuldades financeiras. Comentava casualmente sobre prestações em atraso, necessidade de ajudar a família, desejo de ter uma vida mais confortável. Reclamava discretamente sobre os baixos salários militares e a falta de reconhecimento profissional adequado. Simultaneamente, começou a se aproximar estrategicamente do sargento Carlos Henrique, que ela havia identificado como o elo mais frágil da organização criminosa. Carlos era mais jovem que os outros, menos experiente em atividades criminosas, e demonstrava ocasionalmente sinais de desconforto moral com as atividades do grupo. Carlos, ela disse numa tarde, depois de um treinamento especialmente cansativo, você acha que vale a pena toda essa dedicação? 15 anos de carreira e eu ainda moro num apartamento alugado de 2 quartos. Carlos olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Luciana, por que você está falando isso? Sei lá. Às vezes me pergunto se não estou sendo ingênua demais. Todo mundo sabe que tem gente nessa corporação que consegue viver muito melhor do que o salário permitiria. Luciana, Carlos, eu não sou boba. Sei que existem oportunidades para quem não é excessivamente moralista. Só nunca soube como ter acesso a essas oportunidades. Carlos ficou visivelmente desconfortável. Era exatamente a reação que Luciana esperava. Luciana, você está falando de coisas perigosas. Carlos, confio em você. Somos colegas há anos. Se existe alguma forma de melhorar de vida sem prejudicar ninguém, eu gostaria de saber. Essa conversa foi o primeiro passo de uma operação de infiltração que duraria 2 meses e colocaria Luciana em situações de risco extremo. Durante as semanas seguintes, Carlos começou a testar Luciana com pequenas violações éticas. Pediu para ela não relatar equipamentos danificados que poderiam ser consertados e revendidos. Sugeriu que ela relaxasse na fiscalização de alguns procedimentos administrativos.
Ofereceu pequenas quantias em dinheiro em troca de favores aparentemente inofensivos. Luciana aceitou tudo, fazendo questão de parecer uma militar que estava gradualmente abandonando seus princípios éticos em troca de vantagens financeiras. Era nauseante interpretar essa personalidade, mas era fundamental para ganhar a confiança dos criminosos. Em julho de 2022, Carlos finalmente a convidou para uma reunião especial que aconteceria numa chácara nos arredores de Deodoro, propriedade de um dos sargentos envolvidos no esquema. Luciana, alguns colegas queriam conversar com você sobre possibilidades de colaboração em atividades paralelas, mas é preciso absoluto sigilo. Se vazar qualquer coisa dessa reunião, todos nós estamos ferrados. Carlos, você pode confiar em mim. Preciso dessa oportunidade. A reunião foi marcada para um sábado à noite. Luciana se preparou durante uma semana inteira. Instalou equipamentos de gravação miniaturizados em sua roupa, memorizou perguntas que precisava fazer para obter evidências específicas, elaborou uma estratégia de escape caso a situação se tornasse perigosa. Na noite marcada, 10 dos 15 membros da Operação Família estavam presentes na chácara. O Major Rodrigo Almeida, 3 capitães, 5 sargentos, incluindo Carlos. Era a primeira vez que Luciana se via sozinha com tantos homens armados que desconheciam suas verdadeiras intenções. Sargenta Luciana, disse o major. Rodrigo, sentado numa cadeira de vime numa varanda rústica, Carlos nos disse que você demonstrou interesse em atividades que podem melhorar sua qualidade de vida. Sim, senhor. Estou disposta a colaborar no que for necessário. Você entende que o que vamos conversar aqui é ultra secreto? Que qualquer vazamento seria considerado traição punida com consequências severas? Entendo, senhor. Muito bem. Vamos explicar como funciona a nossa operação. Durante as 3 horas seguintes, Luciana ouviu uma confissão completa dos crimes cometidos pela organização. O Major Rodrigo, aparentemente confiante de que havia cooptado mais uma militar para suas atividades, detalhou cada aspecto do esquema: os métodos de desvio de equipamentos, os canais de venda, a divisão dos lucros, as formas de camuflar as atividades nos registros oficiais. Era exatamente o que ela precisava. Confissões gravadas de todos os crimes, com detalhes suficientes para fundamentar denúncias criminais contra cada participante. Sargenta Luciana, o major concluiu, sua participação inicial seria na área de documentação. Você ajudaria a elaborar relatórios falsos para justificar a baixa de equipamentos. Em troca, receberia 5% do lucro mensal da operação, cerca de 4.000 por mês, livres de impostos. Aceito, senhor. Quando começamos? Segunda-feira. Carlos vai te explicar os detalhes operacionais. Luciana saiu da chácara aquela madrugada com o coração batendo acelerado, mas com a sensação de missão cumprida. Tinha gravações comprometedoras de todos os participantes, detalhes completos da operação criminosa, evidências suficientes para sustentar uma investigação oficial. Agora precisava tomar a decisão mais difícil: como usar essas evidências sem colocar a própria vida em risco. Com as gravações comprometedoras em mãos, Luciana enfrentou um dilema que testaria todos os seus princípios morais e estratégicos. Ela tinha evidências suficientes para derrubar a Operação Família, mas precisava escolher entre a segurança pessoal e o dever institucional. 15 homens armados e treinados para matar não hesitariam em eliminá-la se descobrissem sua verdadeira missão. A decisão veio de uma fonte inesperada, uma ligação anônima que recebeu numa madrugada de domingo, 3 dias após a reunião na chácara. Sargenta Luciana, disse uma voz feminina distorcida por modulador eletrônico. Você não me conhece, mas sei exatamente o que você está fazendo. E quero ajudar. Quem é você? Alguém que também foi prejudicada pela Operação Família.
Meu marido era cabo do batalhão. Descobriu o esquema e tentou denunciar. Apareceu morto numa operação de treinamento há 8 meses. Luciana sentiu o sangue gelar. Você tem provas disso? Tenho tudo. Documentos, gravações, fotos. Meu marido estava investigando eles há meses antes de ser morto. Ele sabia que isso ia acontecer e deixou tudo escondido para o caso de alguma coisa acontecer com ele. A mulher se identificou como Sandra Oliveira, viúva do cabo Roberto Oliveira, encontrado morto durante um exercício de tiro noturno em março de 2022. Oficialmente, havia sido um acidente, um disparo acidental durante treinamento em condições de baixa visibilidade. Mas Sandra havia descoberto evidências de que o marido fora executado por tentar expor a corrupção na unidade. Marcaram um encontro sigiloso numa igreja em Madureira, longe do perímetro militar. Sandra era uma mulher de 38 anos, 2 filhos pequenos, viúva há apenas 5 meses. Trouxe uma mochila com material que Roberto havia acumulado durante meses de investigação clandestina. Sargenta, Sandra disse enquanto mostrava os documentos. Meu marido descobriu que não são apenas 15 pessoas envolvidas no esquema. São pelo menos 25, incluindo oficiais de outros batalhões e até mesmo civis que trabalham na administração militar. O material de Roberto era impressionante. Fotografias de reuniões secretas, gravações de conversas telefônicas, cópias de documentos falsificados, registros bancários, mostrando movimentações suspeitas. Ele havia descoberto que a Operação Família era apenas uma célula de uma organização criminosa muito maior que infiltrara múltiplas unidades militares. Meu marido tentou denunciar pela via oficial. Sandra continuou. Procurou o coronel Fernando, depois tentou contato com a Corregedoria do Exército, até mesmo pensou em procurar a Polícia Federal. Mas descobriu que tinha gente da própria Corregedoria envolvida no esquema. E por isso ele foi morto. Por isso ele foi executado. 3 tiros na nuca, bem profissional. Depois, forjaram a cena para parecer acidente de treinamento. Luciana estudou o material durante 3 horas. Era evidente que Roberto havia sido um investigador mais experiente que ela, com acesso a informações que ela não conseguira obter. Ele havia mapeado toda a estrutura da organização criminosa, identificado as conexões externas, até mesmo descoberto contas bancárias no exterior onde o dinheiro era lavado. Sandra, por que você não levou esse material para a Polícia Federal? Porque não sei em quem confiar. Roberto disse que a corrupção chegava até níveis muito altos, que tinha gente do governo federal envolvida. Se eu entregar para a pessoa errada, posso acabar morta como ele. Luciana percebeu que havia encontrado a parceira ideal. Sandra tinha informações cruciais, mas não tinha experiência militar para saber como usá-las. Ela tinha experiência militar, mas precisava das informações que Sandra possuía. Sandra, você toparia trabalhar comigo para derrubar essa organização toda? É tudo o que eu quero. Vingar meu marido e proteger meus filhos. Durante as 2 semanas seguintes, Luciana e Sandra trabalharam como uma equipe clandestina de investigação. Combinaram as evidências que cada uma havia coletado, cruzaram informações, identificaram padrões, mapearam conexões. Descobriram que a organização criminosa operava em pelo menos 5 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Tinha células em 12 unidades militares diferentes. Movimentava aproximadamente 5 milhões de dólares por mês através de desvio de equipamentos, falsificação de documentos, venda de informações sigilosas e até mesmo assassinatos por encomenda. Mais grave ainda, descobriram que a organização estava fornecendo armamento militar para grupos de milicianos e narcotraficantes que competiam pelo controle de territórios na região metropolitana do Rio de Janeiro. Era uma parceria criminosa que alimentava a guerra urbana e colocava em risco a segurança de milhões de pessoas.
Luciana, Sandra disse numa dessas reuniões secretas, a gente precisa entender uma coisa. Se a gente denunciar isso oficialmente, vai dar merda para muita gente poderosa. Eles vão tentar nos matar antes que chegue aos tribunais. Então não vamos denunciar oficialmente, vamos fazer diferente. Luciana havia elaborado um plano audacioso. Em vez de denunciar pelas vias institucionais, elas iriam expor publicamente toda a organização criminosa simultaneamente. Entregariam evidências para múltiplos órgãos ao mesmo tempo: Polícia Federal, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Imprensa Nacional, de forma que nenhuma instância pudesse abafar ou sabotear a investigação. É arriscado, Sandra observou. Se não der certo, eles vão nos matar. Se der certo, eles vão para a cadeia. E se não fizermos nada, eles vão continuar matando gente inocente como seu marido. O plano foi batizado de Operação Honra Militar. Seria executado numa data simbólica, 7 de setembro de 2022, Dia da Independência. A ironia era proposital. No dia em que o Brasil comemoraria sua liberdade, seria exposta uma das maiores traições à pátria na história das Forças Armadas. Durante agosto de 2022, Luciana continuou participando das atividades da Operação Família, fingindo ser uma militar corrupta, disposta a colaborar com atividades criminosas. Era mentalmente exaustivo e moralmente nauseante, mas era necessário para obter evidências adicionais e para não despertar suspeitas. Chegou até mesmo a participar da elaboração de relatórios falsos para justificar o desaparecimento de equipamentos militares. Cada documento que assinava, cada mentira que contava, cada cumprimento que trocava com os criminosos era como uma punhalada em seus próprios valores. Mas ela sabia que era temporário, que estava infiltrada para um propósito maior. O ponto de virada veio em 30 de agosto, quando o Major Rodrigo anunciou que Luciana seria promovida dentro da organização criminosa. Ela seria responsável por coordenar a venda de armamentos pesados, fuzis automáticos, granadas, explosivos C4, para uma milícia que controlava territórios na zona oeste do Rio. Sargenta Luciana, o major disse numa reunião na mesma chácara onde ela havia sido recrutada. Você mostrou que é confiável. Agora vamos testar sua capacidade operacional. Vai coordenar nossa maior operação até hoje. A venda de 50 fuzis FAL e 200 quilos de explosivos C4 para o pessoal da Gardênia Azul. Era uma referência à milícia que controlava a região de Gardênia Azul e áreas vizinhas, conhecida por expulsar violentamente famílias pobres de terrenos que seriam valorizados por projetos imobiliários. A operação é para o final de semana. Você vai acompanhar a entrega pessoalmente. Se tudo correr bem, seu percentual sobe para 10% das operações. São quase 8.000 reais por mês extras. Luciana percebeu que havia chegado num ponto crítico. Se participasse daquela operação, estaria diretamente envolvida em fornecimento de armamentos para milicianos. Mesmo que fosse para obter evidências, seria difícil explicar depois seu envolvimento direto em atividades criminosas. Por outro lado, se recusasse ou tentasse sabotar a operação, os criminosos desconfiariam imediatamente de suas intenções. Foi quando tomou a decisão mais corajosa de sua carreira militar. Acelerou os planos da Operação Honra Militar. Em vez de esperar até 7 de setembro, deflagraria a exposição pública no dia 2 de setembro, 3 dias antes da entrega de armamentos para a milícia. Na madrugada de 1º de setembro de 2022, Luciana e Sandra trabalharam durante 12 horas corridas para finalizar a compilação de todas as evidências. Organizaram mais de 500 documentos, 80 horas de gravações de áudio, 200 fotografias e vídeos comprometedores. Criaram pacotes idênticos com todas as evidências e enviaram simultaneamente para
Procurador-Geral da República, Diretor-Geral da Polícia Federal, Ministro da Defesa, Comandante do Exército, Presidente do Superior Tribunal Militar, Controlador-Geral da União, redações de 5 jornais nacionais de grande circulação. Junto com as evidências, incluíram uma carta assinada por ambas, explicando como haviam obtido o material e solicitando proteção policial imediata, pois corriam risco de morte. Se vocês estão lendo esta carta, escreveram, é porque 2 mulheres brasileiras decidiram que o amor à pátria vale mais que a própria segurança. As evidências anexas revelam a maior traição às Forças Armadas da história republicana do Brasil. Pedimos que não permitam que nossos sacrifícios sejam em vão. Na manhã de 2 de setembro de 2022, quando os primeiros receptores dos pacotes começaram a analisar o material, Luciana estava no quartel fingindo normalidade. Participou da instrução matinal, cumpriu suas funções administrativas rotineiras, almoçou no refeitório como se fosse um dia comum. Mas por volta das 14 horas, começaram a chegar ligações frenéticas no celular do Major Rodrigo. Alguém estava vazando informações sobre a Operação Família para autoridades federais. Jornalistas estavam ligando para o quartel, fazendo perguntas sobre desvio de equipamentos militares. Tem um vazamento, Major Rodrigo gritou numa reunião de emergência convocada no meio da tarde. Alguém está entregando a gente. Luciana estava presente na reunião, mantendo uma expressão de preocupação adequada à situação. Internamente, sentia uma satisfação extraordinária, vendo o desespero tomar conta dos homens que haviam a manipulado durante anos. Quem foi? Perguntou o capitão Bruno. Quem teve acesso a informações suficientes para vazar tudo isso? Pode ter sido alguém de fora que estava investigando a gente, sugeriu o sargento Carlos. Ou pode ter sido alguém de dentro que nos traiu, disse o Major Rodrigo, seus olhos percorrendo cada pessoa presente na sala. Quando o olhar dele pousou em Luciana, ela sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Major, ela disse, posso sugerir que a gente se disperse por alguns dias? Se realmente tem uma investigação oficial em andamento, é melhor não ficarmos todos juntos num lugar só. Era uma sugestão inteligente que desviava suspeitas dela própria. O major assentiu. Boa ideia, Luciana. Todo mundo some por uma semana. Não se comunicam entre vocês. Não vêm ao quartel a não ser para obrigações oficiais. Não fazem nada que possa chamar atenção. Mas era tarde demais. Naquela mesma noite, às 22h17, começou a maior operação policial da história das Forças Armadas Brasileiras. A Operação Honra Militar foi deflagrada simultaneamente em 5 estados, às 22h17 de 2 de setembro de 2022. Era a maior operação policial da história das Forças Armadas Brasileiras, envolvendo 340 agentes da Polícia Federal, 120 promotores do Ministério Público Federal, 50 auditores da Controladoria Geral da União e equipes especiais do Superior Tribunal Militar. Luciana estava em casa quando começaram as prisões, assistindo ao noticiário ao lado de Sandra Oliveira, que havia sido colocada sob proteção policial desde a entrega das evidências. Ambas acompanhavam pela televisão o desenrolar da operação que elas próprias haviam desencadeado. São 23h15 e chegam informações de que pelo menos 47 militares já foram presos em operação da Polícia Federal, que investiga o maior esquema de corrupção da história das Forças Armadas. Anunciava o repórter da Rede Globo. Segundo fontes oficiais, o esquema envolvia desvio de armamentos, falsificação de documentos militares e venda de equipamentos de guerra para organizações criminosas. O telefone de Luciana não parava de tocar. Primeiro foram ligações de colegas, perguntando se ela sabia o que estava acontecendo. Depois, ligações de superiores questionando onde ela estava e se tinha alguma informação sobre a operação.
Por volta da meia-noite, começaram as ligações ameaçadoras. Sua vadia, traidora, disse uma voz masculina que ela reconheceu como sendo do sargento Paulo Henrique, um dos membros da Operação Família. Você vai pagar muito caro pelo que fez. Se a gente não conseguir te pegar, vamos atrás da sua família. Luciana desligou o telefone e imediatamente ligou para o agente da Polícia Federal responsável por sua proteção. Agente Moreira, estou recebendo ameaças. Acho que descobriram que fui eu que forneci as evidências. Sargenta Luciana, a senhora está segura. Temos uma equipe de proteção monitorando sua residência 24 horas. Qualquer movimento suspeito, acionamos o protocolo de emergência. Mas Luciana sabia que os homens com quem havia trabalhado durante anos eram especialistas em operações clandestinas, treinados para burlar sistemas de segurança. Se quisessem eliminá-la, encontrariam uma forma. Durante a madrugada, a operação revelou a dimensão real da organização criminosa. Não eram apenas 25 pessoas, como Roberto Oliveira havia calculado. Eram 73. Militares de diferentes patentes, 15 civis que trabalhavam em funções administrativas nas Forças Armadas e 28 empresários que compravam equipamentos desviados ou facilitavam a lavagem de dinheiro. O Major Rodrigo Almeida foi preso em casa, em Barra da Tijuca, tentando destruir evidências num fogareiro no quintal. O Coronel Fernando Santos foi capturado no aeroporto Santos Dumont, tentando embarcar num voo para o Paraguai com uma mala contendo 400 mil reais em espécie e documentos falsos. O capitão Bruno Ferreira resistiu à prisão e trocou tiros com os agentes federais, sendo baleado na perna antes de ser dominado. O sargento Carlos Henrique, que havia recrutado Luciana para a organização, foi encontrado no apartamento da amante com 2 fuzis FAL e 4 granadas. Equipamentos que seriam entregues para a milícia de Gardenia Azul no final de semana. Cada prisão revelava novas ramificações do esquema. Computadores apreendidos continham registros de operações criminosas que remontavam a 2018. Foram descobertos depósitos clandestinos com armamentos suficientes para equipar um batalhão inteiro, 350 fuzis, 800 pistolas, 15 mil munições de diferentes calibres, 200 quilos de explosivos C4, equipamentos de comunicação militar, coletes balísticos, óculos de visão noturna. Mas a descoberta mais chocante veio quando a Polícia Federal conseguiu quebrar o sigilo bancário dos envolvidos. O esquema havia movimentado 47 milhões de dólares em 4 anos. Dinheiro suficiente para comprar uma pequena cidade, dinheiro que havia sido desviado dos recursos destinados à defesa nacional para enriquecer criminosos que juraram defender a pátria. Na manhã de 3 de setembro, Luciana foi convocada para depor formalmente na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Era o momento mais tenso desde o início de toda a operação. Ela seria questionada sobre como havia obtido as evidências, sobre sua participação no esquema, sobre os métodos que havia usado para se infiltrar na organização criminosa. O depoimento durou 7 horas. Luciana contou detalhadamente toda a sua trajetória, como havia notado as irregularidades, como decidir investigar por conta própria, como fingir interesse em participar das atividades criminosas para obter evidências, como conhecer a Sandra Oliveira e planejar a exposição pública do esquema. Sargenta Luciana, perguntou o delegado federal Maurício Santos, a senhora entende que alguns dos métodos que utilizou podem ser considerados irregulares? Infiltração não. Autorizada, gravações clandestinas, obtenção de documentos sem mandado judicial. Delegado, eu entendo que tecnicamente houve irregularidades processuais, mas também entendo que estava enfrentando uma situação onde os canais oficiais haviam sido corrompidos. Se tivesse denunciado pelas vias normais, teria sido silenciada ou eliminada, como aconteceu
com o cabo Roberto Oliveira. A senhora tem ciência de que pode responder disciplinarmente pelos métodos irregulares que empregou? Tenho, mas prefiro responder por ter lutado pela honra das Forças Armadas do que viver com a culpa de ter sido omissa diante de crimes contra a pátria. O delegado sorriu pela primeira vez durante o depoimento. Sargenta, posso garantir que não será a senhora quem responderá por irregularidades neste caso. Muito pelo contrário. 3 dias depois, numa cerimônia transmitida ao vivo pela televisão, Luciana foi recebida pelo ministro da Defesa no Palácio do Planalto. Era uma homenagem oficial do governo federal a militar que havia exposto o maior esquema de corrupção da história das Forças Armadas. Sargenta Luciana Marques dos Santos, disse o ministro diante das câmeras e de uma plateia repleta de autoridades militares e civis. A senhora prestou um serviço inestimável à nação brasileira. Sua coragem, determinação e amor à pátria salvaram a honra de uma instituição que é patrimônio de todos os brasileiros. Luciana estava em uniforme de gala, todas as condecorações que havia recebido ao longo de 15 anos de carreira brilhando no peito, mas sabia que aquele era apenas o começo de uma longa batalha judicial e institucional. Ministro, ela respondeu, eu apenas cumpri o juramento que fiz quando ingressei nas Forças Armadas. Defender a pátria com a própria vida. Às vezes, defender a pátria significa protegê-la contra inimigos externos. Outras vezes, significa protegê-la contra inimigos internos que se infiltraram em suas próprias instituições. Nos meses seguintes, Luciana se tornou a testemunha-chave em dezenas de processos criminais contra os membros da organização. Depois, em tribunais militares, colaborou com investigações da Polícia Federal, ajudou promotores a entenderem o funcionamento interno do esquema criminoso. Era mentalmente exaustivo reviver constantemente os detalhes da infiltração, mas Luciana sabia que era fundamental para garantir que todos os criminosos fossem adequadamente punidos. O julgamento do Major Rodrigo Almeida foi o mais mediático. Como comandante da unidade e principal articulador do esquema, ele enfrentava acusações que poderiam resultar em até 60 anos de prisão. Durante o interrogatório, tentou uma estratégia desesperada. Alegou que Luciana havia sido uma participante ativa do esquema, não uma investigadora infiltrada. Meritíssimo juiz, disse Rodrigo durante o julgamento, a sargenta Luciana participou voluntariamente das nossas atividades durante meses. Ela elaborou relatórios falsos, participou de reuniões de planejamento, até mesmo concordou em coordenar uma entrega de armamentos. Não pode se fazer de vítima agora. Era exatamente o contra-ataque que Luciana esperava. Durante sua preparação para o depoimento, havia antecipado que os criminosos tentariam comprometê-la alegando cumplicidade. Excelentíssimo, ela respondeu quando foi chamada para esclarecer as alegações. O Major Rodrigo está correto em parte. Eu realmente participei das atividades da organização criminosa, mas participei como agente infiltrada, coletando evidências para expor os crimes que estavam sendo cometidos. Cada documento que assinei, cada reunião da qual participei, cada atividade que simulei aceitar, foi registrada e documentada com o objetivo específico de reunir provas contra os verdadeiros criminosos. Ela apresentou ao tribunal as gravações que havia feito secretamente durante toda a infiltração, mostrando que sempre mantivera a postura de investigadora, não de cúmplice. Meritíssimo, se eu fosse realmente uma criminosa, participante do esquema, porque teria entregado voluntariamente todas as evidências às autoridades? Porque teria renunciado aos ganhos financeiros que estava recebendo? Porque teria colocado minha própria vida em risco para expor crimes dos quais supostamente estava me beneficiando? O argumento foi aceito unanimemente pelo tribunal,
Major Rodrigo foi condenado a 45 anos de prisão por formação de quadrilha, peculato, corrupção passiva, falsificação de documentos públicos e traição à pátria. Coronel Fernando Santos recebeu 38 anos. Capitão Bruno Ferreira foi sentenciado a 32 anos. Todos os demais oficiais envolvidos receberam penas que variaram entre 15 e 25 anos de prisão. Mas a maior satisfação para Luciana veio quando soube que o dinheiro recuperado pela operação, 31 milhões de reais em contas bancárias, imóveis e veículos, seria destinado a programas de assistência social para famílias de militares mortos em serviço. Sargenta, disse Sandra Oliveira, quando se encontraram para acompanhar o último julgamento do grupo, meu marido estaria orgulhoso. Vocês conseguiram fazer justiça não apenas pelos crimes que eles cometeram, mas pela morte dele. Em dezembro de 2022, numa cerimônia solene realizada na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Luciana foi promovida ao posto de subtenente, uma promoção especial por relevantes serviços prestados à honra militar e à segurança nacional. Mais importante ainda, foi nomeada para comandar a nova Corregedoria Especial de Combate à Corrupção Militar, um órgão criado especificamente para investigar irregularidades dentro das Forças Armadas. Subtenente Luciana, disse o general-comandante durante a cerimônia de posse, a senhora provou que a verdadeira força de uma instituição não está em seus armamentos ou em seu efetivo, mas na integridade moral de seus integrantes. Esperamos que sua liderança inspire outros militares a colocarem o amor à pátria acima de interesses pessoais. Luciana recebeu ainda a medalha do Mérito Militar, a mais alta condecoração que um militar pode receber em tempo de paz, além de ser homenageada pelo Congresso Nacional como Defensora da Honra Militar. Mas o reconhecimento que mais a emocionou veio de uma fonte inesperada. Uma carta coletiva assinada por 847 militares de diferentes patentes e unidades de todo o país, agradecendo por ela ter restaurado a dignidade das Forças Armadas brasileiras. Subtenente Luciana, dizia a carta, a senhora nos lembrou que servir à pátria significa às vezes lutar contra aqueles que deveriam ser nossos companheiros. Obrigado por nos mostrar que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de fazer o que é certo mesmo quando se está com medo. Hoje, 3 anos após a deflagração da Operação Honra Militar, Luciana comanda uma equipe de 50 investigadores especializada em combater corrupção nas Forças Armadas. Já desbaratou outros 6 esquemas menores, recuperou 12 milhões delas em recursos desviados e implementou protocolos de segurança que tornaram muito mais difícil a repetição de fraudes similares. Mas, principalmente, provou que uma mulher determinada, mesmo enfrentando machismo institucional, manipulação psicológica e ameaças de morte, pode transformar uma instituição inteira quando tem coragem para lutar pela verdade. A sargenta das Forças Especiais descobriu a traição na própria unidade e, no processo, salvou a honra de uma das instituições mais respeitadas do país. Mas a história de Luciana Marques dos Santos reservava ainda uma reviravolta final que ninguém poderia ter previsto. Um desfecho tão extraordinário que transformaria definitivamente sua trajetória pessoal numa lenda das Forças Armadas brasileiras. Em março de 2025, 3 anos após a Operação Honra Militar, quando Luciana já comandava com sucesso a Corregedoria Especial e havia se tornado referência nacional no combate à corrupção militar, ela recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Subtenente Luciana, disse a voz do general Carlos Alberto Mendonça, comandante do Exército, preciso conversar urgentemente com a senhora. É sobre algo que pode revolucionar não apenas sua carreira,
mas toda a estrutura de combate à corrupção no país. O encontro foi marcado para o Palácio do Planalto, numa sessão ultra-secreta que envolveria o presidente da República, o ministro da Defesa e representantes das Nações Unidas. Quando Luciana chegou ao encontro, descobriu algo que a deixou sem palavras. Ela havia sido indicada pelo Brasil para assumir a direção da nova Divisão Global de Combate à Corrupção Militar das Nações Unidas, um órgão que seria criado especificamente para combater corrupção em forças armadas de países membros da ONU. Subtenente Luciana, disse o presidente da República, seu trabalho transformou não apenas o Exército Brasileiro, mas se tornou caso de estudo internacional. Países de todos os continentes estão enviando oficiais para aprender com seus métodos. A ONU decidiu criar uma divisão especial para replicar sua experiência globalmente. Mas havia mais. Junto com a nomeação internacional, vinha a promoção mais extraordinária da história militar brasileira. Luciana seria promovida diretamente de subtenente para coronel, saltando 4 patentes numa única cerimônia. Era algo inédito que quebraria todos os protocolos tradicionais da hierarquia militar. Luciana, disse o general Carlos Alberto, em 200 anos de história do Exército Brasileiro, nunca houve uma promoção tão excepcional. Mas também nunca houve uma militar que prestasse serviços tão extraordinários à pátria. A cerimônia de promoção e nomeação internacional foi marcada para o Dia do Soldado, 25 de agosto de 2025, numa solenidade que seria transmitida ao vivo para 50 países e reuniria autoridades militares de todo o mundo. Mas antes da cerimônia oficial, Luciana quis fazer uma visita que havia planejado há 3 anos, ir até a prisão onde Major Rodrigo Almeida cumpria sua pena de 45 anos. O encontro aconteceu numa sala reservada da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Rodrigo, agora com 52 anos, cabelos grisalhos e expressão derrotada, quase não reconheceu a mulher que entrou na sala. A sargenta tímida, que ele havia manipulado por anos, havia se transformado numa autoridade militar de postura imponente e olhar confiante. Major Rodrigo, Luciana disse, sentando-se à sua frente, vim me despedir. Luciana, você parece diferente. Estou diferente. Descobri quem eu realmente sou quando parei de tentar ser aceita por pessoas como você. Rodrigo olhou para as insígnias no uniforme dela. Subtenente, você subiu na carreira. Na verdade, em 2 semanas serei promovida a coronel e assumirei um cargo internacional nas Nações Unidas para combater corrupção militar em 193 países. O ex-major ficou pálido. Isso é impossível. Ninguém sobe 4 patentes de uma vez. Rodrigo, você e seus comparsas cometeram um erro estratégico fundamental. Acharam que me excluindo do grupo de vocês, estavam me protegendo da corrupção. Na verdade, estavam me preparando para destruir vocês. Luciana se levantou, ajustou o uniforme impecavelmente passado. Durante anos, vocês me fizeram acreditar que o problema era eu não ser aceita por ser mulher. Eu precisava provar meu valor para merecer o respeito de vocês. Hoje eu entendo. O respeito de criminosos não vale nada. O que vale é o respeito de pessoas íntegras. Luciana, Rodrigo, quero que você saiba uma coisa. Cada dia que você passar nesta prisão, lembre-se de que foi uma mulher que colocou você aqui. Uma mulher que vocês subestimaram, manipularam e tentaram usar, mas que se tornou mais poderosa do que qualquer um de vocês jamais sonhou ser. Luciana caminhou até a porta, então se virou uma última vez. Ah, e mais uma coisa. Aquela operação de venda de armamentos para a milícia de Gardenia Azul que eu deveria coordenar, as armas que vocês iam entregar foram apreendidas pela Polícia Federal e
utilizadas como evidências para condenar mais 15 milicianos. Então, de certa forma, eu realmente coordenei a operação, só que do lado certo da lei. A cerimônia de 25 de agosto de 2025 entrou para a história como um dos momentos mais emocionantes das Forças Armadas Brasileiras. O evento foi realizado na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com a presença de 2.000 militares de 50 países, autoridades civis de alto escalão e representantes da ONU. Quando Luciana entrou no auditório, vestindo o uniforme de gala, com todas as condecorações que havia recebido ao longo da carreira, os presentes se levantaram numa ovação que durou 7 minutos. Era o reconhecimento não apenas de sua coragem individual, mas do exemplo que havia dado para mulheres militares do mundo inteiro. Coronel Luciana Marques dos Santos, anunciou o general-comandante, pelos relevantes serviços prestados à honra militar, à defesa da pátria e ao combate internacional à corrupção, é promovida ao posto de coronel e nomeada diretora da Divisão Global de Combate à Corrupção Militar das Nações Unidas. Quando as novas insígnias foram colocadas em seus ombros, Luciana pensou no pai, ex-sargento reformado que havia plantado nela o amor pela carreira militar. Pensou nas primeiras humilhações que sofreu por ser mulher numa instituição tradicionalmente masculina. Pensou nos anos de exclusão social que enfrentou na própria unidade. Pensou no momento em que descobriu a traição dos colegas e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Excelentíssimas autoridades, Luciana disse ao microfone, recebi esta promoção e esta nomeação não apenas como reconhecimento pessoal, mas como símbolo de que as Forças Armadas de todo o mundo estão se transformando, estão entendendo que a verdadeira força militar não está apenas no poderio bélico, mas na integridade moral de seus integrantes. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia repleta de militares de dezenas de países. Durante 15 anos de carreira, enfrentei discriminação por ser mulher, manipulação por ser íntegra, ameaças por ser corajosa. Mas aprendi algo fundamental. Quando você luta pelo que é certo, mesmo que esteja sozinha, mesmo que todos estejam contra você, o universo conspira para que a justiça prevaleça. A plateia explodiu em aplausos novamente. Luciana continuou. Quero dedicar esta conquista a todas as mulheres militares que vieram antes de mim e abriram caminhos impossíveis. E, principalmente, quero dedicar a todas as mulheres militares que virão depois de mim. Vocês não precisam escolher entre ser respeitadas e ser verdadeiras. Vocês podem ser ambas. 3 meses depois, Luciana assumiu oficialmente seu cargo na sede da ONU em Nova York. Seu primeiro projeto foi criar a Rede Global de Mulheres Militares Íntegras, um programa que conecta mulheres das Forças Armadas de todos os continentes para compartilhar experiências e fortalecer umas às outras no combate à corrupção. Em seu primeiro ano no cargo, a CITO, divisão comandada por Luciana, identificou e desmantelou esquemas de corrupção militar em 23 países, recuperou 480 milhões em recursos desviados e implementou protocolos de integridade que se tornaram padrão internacional. Mas a conquista mais significativa veio quando ela recebeu uma ligação inesperada de Sandra Oliveira, a viúva do cabo Roberto, que havia sido seu parceira na investigação original. Coronel Luciana, Sandra disse com a voz emocionada, meu filho de 15 anos acabou de me dizer que quer ser militar quando crescer. Pela primeira vez desde a morte do pai, ele tem orgulho das Forças Armadas Brasileiras. Disse que quer ser como você. Era a confirmação de que sua luta havia valido a pena. Uma nova geração estava crescendo com a certeza de que as instituições militares podiam ser honradas, íntegras, dignas de respeito e admiração. Em dezembro de 2025, numa cerimônia na sede da ONU, Luciana recebeu o Prêmio Internacional de Combate à Corrupção,
tornando-se a primeira militar da história a receber essa distinção. O prêmio foi entregue pelo secretário-geral da ONU diante de uma plateia que incluía chefes de Estado de 30 países. Coronel Luciana Marques dos Santos, disse o secretário-geral, representa o melhor da natureza humana. A coragem de lutar pelo que é certo mesmo quando o preço é alto, a determinação de transformar sofrimento pessoal em força para ajudar outros, e a sabedoria de entender que a verdadeira liderança não é imposição de poder, mas inspiração pelo exemplo. Hoje, aos 37 anos, Coronel Luciana Marques dos Santos é considerada uma das mulheres mais influentes do mundo na área de defesa e combate à corrupção. Sua história é contada em academias militares de 60 países. Virou filme documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário e inspirou a criação de políticas de integridade militar em todos os continentes. Mas principalmente provou algo que mudou para sempre a percepção sobre mulheres nas Forças Armadas. Não é necessário escolher entre ser feminina e ser forte, entre ser sensível e ser corajosa, entre ser aceita e ser íntegra. A sargenta das Forças Especiais descobriu a traição na própria unidade, mas no processo descobriu algo muito mais importante. Descobriu que a maior força que uma pessoa pode ter é a coragem de ser verdadeira consigo mesma, mesmo quando o mundo inteiro tenta fazê-la ser diferente. O karma havia funcionado perfeitamente. Os homens que tentaram destruí-la por ser íntegra acabaram sendo destruídos pela própria corrupção. E a mulher que eles tentaram quebrar se tornou a autoridade mundial em quebrar esquemas como o deles. Luciana transformou 15 anos de humilhação numa carreira de prestígio internacional. Transformou exclusão social em liderança global. Transformou a tentativa de silenciá-la na plataforma mais poderosa do mundo para combater exatamente os crimes que tentaram cometer contra ela. Algumas pessoas nascem destinadas à grandeza. Outras constroem a grandeza tijolo por tijolo, luta por luta, vitória por vitória. E às vezes, as que constroem a própria grandeza inspiram mais pessoas do que aquelas que nasceram com ela. E agora, queridos ouvintes, vocês conhecem a história completa da mulher que transformou uma das instituições mais tradicionais do país e se tornou referência mundial em integridade militar. Comentem aqui embaixo. Vocês acreditam que às vezes precisamos ser excluídos para descobrir nossa verdadeira força? Porque a história da Coronel Luciana nos ensina que o maior presente que alguém pode nos dar é nos mostrar que não precisamos da aprovação deles para ser extraordinários. A justiça às vezes demora, mas quando chega, ela vem completa, transformadora e definitiva.